Fala galera, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui, mais um vídeo. Hoje a gente vai começar uma temporada aqui, pessoal, no nosso canal, falando sobre regularização fundiária. Isso mesmo, pessoal. Por que eu vou falar desse tema? Porque é um meu tema de atuação profissional. Isso mesmo, pessoal. O meu métier de trabalho é sobre habitação de interesse social, sobre regularização fundiária, urbanização de áreas, de núcleos, de favelas, Esse é um de trabalho e eu vou começar agora a explorar isso aqui no meu canal também. Até porque a gente tem experiência no que a gente está falando, beleza? Então eu quero compartilhar com vocês, pessoal. Então hoje vai ser o nosso primeiro vídeo aqui sobre regularização fundiária, isso mesmo. O que é esse tema que está tão em moda, né? Tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo agora, né? Tá todo mundo sendo especialista em regularização fundiária, né? Bombou isso. Pessoal, a gente vai entender o porquê isso ocorre, né? Mas para a gente começar a falar de REURB, e aí eu vou agora abreviar para não ficar tão longa a palavra regularização fundiária, principalmente eu que falo totalmente acelerado, né? Vamos de REURB, né? REURB urbana. Então vou falar aqui agora sobre regularização de áreas urbanas, pessoal, tá? Para a gente entender por que isso tá tão, parece que na moda, tá todo mundo falando agora, todo mundo é especialista, pessoal. A gente tem que entender, na verdade, o histórico de habitação de interesse social no Brasil. Certo? A questão de moradia. Se a gente está tendo regularização fundiária hoje, pessoal, que teve um gap, teve algum momento da habitação que a gente não conseguiu atender a demanda, tá? Farei vídeos exclusivos contando um pouquinho do nosso histórico habitacional, tá certo? Mas não é hoje, hoje a gente vai falar sobre REURB, mas só para a gente entender o contexto. Ou seja, então ao longo da produção habitacional no Brasil, pessoal, a gente tem um gráfico totalmente diferente, a gente tem o crescimento urbano, a gente tem o crescimento da população, a gente tem a migração do centro do rural por urbano e a gente não consegue atender as questões de moradia, tá? Vou fazer algo bem resumido aqui, tudo bem? Isso é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Sem programas habitacionais, sem recursos financeiros, pessoal, a moradia segue num nível e o crescimento segue em outro, tá certo? Para eu atender essa demanda aqui que ficou reprimida, pessoal, se a gente não tem recurso, se a gente não tem nada, o que acontece? A gente tem o começo então das ocupações das áreas, ou seja, ocupações de áreas públicas, ocupações de áreas de preservação, ocupações dos morros, né? Então a gente parte então por esse princípio. Certo? Se eu estou ocupando algo que não é meu, pessoal, se eu estou ocupando algo que é público, porque a gente não tem um quesito moradia, a gente não consegue fazer esse casamento, crescimento populacional, necessidade da sociedade e a habitação, a gente não consegue isso, a gente tem esse gráfico muito diferente, a sociedade se dá um jeito, a sociedade se arruma, certo? E foi por meio das ocupações, então, pessoal, que ocorre, então, esse pseudo-acerto da habitação. Entretanto, pessoal, a gente tem essa sombra que percorre, tá certo, as ocupações, ou seja, você ocupou a área, você não é proprietário, tá? E aí a gente vai decorrer sobre reintegração de posse, desapropriação de área, processo de uso capião administrativo, processo de uso capião jurídico, a gente tem todo um know-how aí, isso se explode, tá certo? Ao longo dos anos, pessoal, o Brasil e os municípios, né, tentaram de alguma forma, pessoal, juridicamente, urbanisticamente, eventualmente, socialmente, tentar regrar de uma forma, nós não tínhamos isso, né? Isso muito bem organizado, porque existem questões jurídicas, né? Questões urbanas, porque você é um crescimento desordenado, sem tamanhos de viários, sem tamanhos de lotes, desorganizados, urbanisticamente falando. Você tem um aspecto ambiental, pessoal, que sofre um ataque, basicamente. Você tem ocupações das APPs, você tem desmatamento, você tem agora o esgoto sendo jogado no córrego, tá certo? Você tem a questão social, pessoal, que pesa muito nisso, né? Então você está vendo que a gente tem quatro pilares aí que trata essa questão, certo? Então, para arrumar isso, pessoal, para chegar num certo momento, nós falamos, pô, passou da hora, né? Legislações foram sendo criadas, tá certo? Mas antes disso, eu queria fazer um adendo. Quando a gente fala de ocupação, né? O pessoal mesmo torce o nariz, tem vários debates sobre isso, a gente vai usar muito esse canal para debater isso, galera, aqui eu vou trazer uma galera de peso também para poder, né, conversar comigo sobre esse assunto. A gente não pode esquecer que o Brasil foi ocupado. Então, vamos partir por esse ponto, né? O problema de território brasileiro começa em 22 de abril de 1500. Em 22 de abril de 1500 a gente tem a nossa primeira ocupação. Então, até hoje, pessoal, a gente está tentando arrumar o problema de terra, tá? Então, eu tenho um histórico também passivo no Brasil. Então, isso não é novidade, terras ocupadas no Brasil. Então, vamos parar de condenar o que está acontecendo. Mas a gente precisa ordenar, né? Isso é fato. A gente precisa organizar, de certo fato, para ter ônus e bônus, tá? Então, vamos partir por esse
pressuposto, tá? A primeira legislação, assim, que entra um pouco mais tímida, pessoal, tratando de REURB, tratando de algumas coisas que poderiam facilitar, é a 11977, que é a lei do Minha Casa Minha Vida. Dentro da lei Minha Casa Minha Vida, ela traz, então, um capítulo ali da REURB, tá? Mas muito singelo ainda, pessoal, muito fraco ainda, né? Não dava, assim, um bom norte de trabalho. E fora, pessoal, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente está falando de quebrar paradigmas, tá? A gente está falando de trabalhar do avesso. Então, nem todos os técnicos, nem todos os engenheiros, nem todos os arquitetos, pessoal, nem todos os advogados, nem todo gestor público, pessoal, vai entender dessa forma. Então, a gente tem ainda um trabalho de quebra de paradigma que precisa ser ocorrido, beleza? Então, a gente tem lá em 2009, né, a primeira legislação que começa a ordenar um pouco a gente, mas mesmo assim com pouquíssimo avanço, não tinha uma regra clara, não estava organizado, tinha muitas falhas, assim, não vou dizer falhas, pessoal, mas tinha muitas arestas soltas que precisavam amarrar, tá certo? Passaram todo esse tempo, pessoas, os adensamentos foram se consolidando, água, luz, esgoto ficando consolidado de difícil reversão, a sociedade se organizou, lá dentro aí vem a infraestrutura urbana, consolidou, acabou. O que a gente vai fazer com isso, pessoal? Ou a gente encara o problema de frente, tá certo? Porque o município também foi tácito, né? O município também, ele meio que concorda que quando ele não tem uma ação imediata e começa a colocar a infra, ele que dá um aceite nisso. Só que a gente tem um passivo urbano. Então a gente já tem um passivo urbano, jurídico, social e ambiental para resolver. Beleza, pessoal? O que ocorre então em 2017, pessoal? A gente tem então primeiro uma MP 759 e depois essa MP 759 é convertida em lei em 2017, que é a 13465. Então a lei 13465, pessoal, ela traz todo um regramento muito mais claro e objetivo para conduzir o processo de regularização fundiária urbana e rural. Agora, então, pessoal, a gente tem uma legislação, tá certo, que vai ordenar e conduzir de cabo a rabo esse processo. Maravilha! Então, agora, bum, todo mundo quer fazer. Bum, todo mundo quer fazer. Né? Agora, tem especialista aqui, tem empresa ali, maravilha. Mas, pessoal, a 13465, ela não conhece a realidade do Brasil. A 13465 não conhece a realidade a fundo de uma ocupação. A 13465 esqueceu, pessoal, de um monte de situações que ocorrem lá dentro, tá certo? Então é por isso que a gente vai começar a explorar isso no nosso canal. Então, no nosso primeiro vídeo, vamos entender então o que é a regularização fundiária. Então vamos pegar as duas palavras. Se eu tenho que regularizar porque algo está errado, tá certo? Em algum momento errou. E quando eu falo de fundiária, eu estou falando de terra. Então, eu vou regularizar o solo, pessoal. Então, quando eu falar de regularização fundiária, eu estou tratando da terra ocupada. Beleza? Maravilha. Nesse ponto, pessoal, o que a lei traz? Ela traz que eu tenho que atuar nos aspectos jurídicos, urbanísticos, sociais e ambientais. Tá certo? Então, a 13465, ou a regularização fundiária, pessoal, é levar a regularidade jurídica, urbana, social e ambiental dos núcleos urbanos informais. Tá certo? Porque núcleo urbano, a gente está desconstruindo algumas palavras do passado, tal como favela, ocupação, cortiço. Né? Então ele é um núcleo urbano porque ele está dentro do perímetro urbano, tá certo? E ele é informal porque, pessoal, ele não tem ainda o aceite jurídico, né? Ele não tem ainda o aceite urbano, ele não faz parte do planejamento urbano, ele não existe urbanisticamente falando, ele não existe juridicamente falando, tá certo? Então o processo de regularização fundiária, ele parte por esse ponto, tá certo? Ele vai pegar esta área que está ocupada irregularmente e ele vai encaixar ela nos 4 vetores, tá certo? Os 4 principais pontos. No ponto jurídico, ele vai arrumar a titulação, ou seja, ele vai usar dos aspectos jurídicos para poder titular quem está lá, então ele vai dar propriedade, tá certo? Depois a gente vai discutir isso em outros vídeos, tá? Hoje é um vídeo mais de introdução para vocês também aqui. Urbanisticamente ele vai resolver isso, então você vai ter o lote, a quadra, a numeração predial, o endereço de rua, o CEP. Ambientalmente, pessoal, nós vamos ver o quanto esta ocupação afetou a APP, o que é possível fazer de recuperação ambiental, o que é possível equilibrar a situação de fato. Isso é importante a gente lembrar, pessoal. A REURB fala para tratar a situação de fato, é o que está lá. Então, quando a gente fala que é o que está lá, a gente vai fechar os olhos, sim, para alguns conceitos técnicos que a gente conhece na 6766, a gente vai fechar os olhos para alguns conceitos que a gente conhece de uso campeão, né? A gente vai fechar os olhos, sim. Não porque a gente quer, mas porque a 13465 nos deu
então uma permissão, nos deu um regramento, que a gente pode conduzir essa forma de trabalho, tudo bem? Esta é a principal linha, beleza? E socialmente, né, pessoal, que tem pessoas morando e a gente esquece, a gente é muito frio às vezes, né? Como essa sociedade vai participar? Como essa sociedade, pessoal, vai se integrar, então, agora ao município, certo? Como que ela vai fazer parte, pessoal? Pode parecer que não, mas eu que vivo esse trabalho nesse momento, pra gente é muito cômodo ter um número predial, pra gente ter um CEP, né, ter uma guia, uma sarjeta, né? Então a 13465 ela traz isso, pessoal. Então, ela traz esse regramento dos 4 pilares: jurídico, social, urbanístico e ambiental, tá certo? Com o regramento para a gente poder organizar esses núcleos urbanos e informais, tá certo? Isso é um grande nicho de trabalho, sim, é um grande nicho de atuação de engenheiro, de arquitetos, de advogados, assistentes sociais, biólogo, engenheiro ambiental. Ele é um leque, eu acho isso muito interessante, você mistura as classes para trabalhar para um fim correto, tá certo? Que é então dar a propriedade da moradia para quem está ocupando, tá? Pessoal, essa 13465 é polêmica, tá certo? Alguns concordam, outros não, mas é para isso que serve o debate, tá certo? Uma coisa é fato, existe o problema. Tá certo? Existe problema. Nós temos, de uma certa forma, dar a solução. Tá? E para isso, pessoal, principalmente nesse nicho de trabalho, que é trabalhar com regularização fundiária, trabalhar com reúrbio urbana, pessoal, é desconstruir um monte de conceito. Então, se você está pronto para desconstruir alguns conceitos, pessoal, e aprender, né, um pouco mais da realidade da nossa situação aqui, pessoal, e quer, por que não, aprender um pouco mais de atuar dentro dessa área como mais um nicho de trabalho, e precisa de engenheiro, precisa de arquiteto, mas precisa ter bagagem, experiência e saber fazer corretamente. Não adianta pegar a lei, ler ela e achar que você vai aplicar. Existe muita coisa nisso e a gente vai usar esse canal aqui para mostrar a realidade da REURB para vocês também, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução. Se você não conhecia a 13465, nunca tinha ouvido falar de regulação fundiária, comenta aqui, pessoal, porque aí eu consigo... o Jonathan fala disso, fala daquilo, vocês ajudam também a gente crescer e a conduzir esse canal, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, eu quero que vocês comentem esse vídeo aqui, pessoal, eu quero que você pense, né, como engenheiro, arquiteto, como advogado, pessoal, o quanto a nossa profissão reverbera positivamente numa sociedade, tá? E esse é o primeiro vídeo, vocês vão ver que o negócio é cabelo. Melhor não, o negócio é barbudo, porque no meu canal eu não tenho cabelo, mas eu tenho barba, pessoal. E a gente vai pegar essa 13465 aqui pelo chifre. Eu vou mostrar para vocês como que a gente atua. E aí vai ser um bom nicho de trabalho também para vocês, tá? Então se você gostou, curte aqui. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, pessoal. @Jonathan_professor e fazer a inscrição no canal, beleza? Então se liga na REURB aí, pessoal. Fica atento nos próximos vídeos, hein? Valeu!